Olá, hoje nós vamos falar sobre introdução ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é uma divisão, né, dentro do sistema nervoso que se divide entre sistema nervoso central, basicamente composto pelo encéfalo e a medula espinhal. E aí, do sistema nervoso central, existem ramos, né, que vão levar informação para diversos órgãos chamados órgãos-alvo. Então, nós temos o sistema nervoso somático, que leva a informação do sistema nervoso central para os músculos. Nós temos o sistema nervoso autônomo, que vai levar outras informações, que vai controlar diversas qualidades do dia a dia, que às vezes a gente nem repara, mas o sistema nervoso autônomo faz esses ajustes. Então, ele tem 4 divisões: o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, entérico e o NANC, não adrenérgico, não colinérgico. Então, o sistema nervoso autônomo ele conduz toda a informação do sistema nervoso central para o resto do corpo, exceto para a inervação motora dos músculos esqueléticos, que é feito pelo sistema somático. Basicamente, aqui a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E no dia a dia a gente não fica falando do sistema nervoso autônomo simpático, a gente fala apenas sistema simpático, já subentende que a gente está falando do sistema nervoso autônomo simpático ou também do parasimpático. E basicamente, nos dois, a gente vai ter 2 neurônios. A gente vai ter um corpo neuronal saindo da medula espinhal ou do tronco cerebral. Esse primeiro neurônio tem um axônio que vai se encontrar com o corpo neuronal de um segundo neurônio dentro de um gânglio, né, chamado gânglio autonômico. E esse corpo neuronal do segundo neurônio emite um segundo axônio que vai para o órgão-alvo. Então a gente tem um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar, seja simpático ou parasimpático. O que muda basicamente vai ser o órgão-alvo e os efeitos. Nos dois, a gente vai ter a acetilcolina como mediador do neurônio pré-ganglionar. Então, a acetilcolina, seja simpático ou parasimpático, ela é produzida a partir da colina e da acetilcoenzima A, estocada no neurônio pré-ganglionar. E aí, quando ocorre o estímulo nervoso, a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, dentro do gânglio autonômico. A acetilcolina vai agir, seja simpático ou parasimpático, em receptores nicotínicos, do tipo neuronal. A gente tem aí uma importante exceção, que é a medula adrenal, que seria quase como um gânglio autonômico, né? E quando estimulada pela acetilcolina, vai ter a liberação de adrenalina, que é um hormônio simpático, né, que vai aumentar o efeito simpático. Esse neurônio pós-ganglionar, quando estimulado pela acetilcolina e seu receptor nicotínico, vai levar também a uma resposta pós-ganglionar, e aí o que difere entre o simpático e o parasimpático é o mediador. No simpático, o principal mediador é a noradrenalina, e no parasimpático continua sendo a acetilcolina. Porém, essa acetilcolina não vai agir em receptores nicotínicos, mas sim em receptores muscarínicos. E já no simpático, essa noradrenalina age em receptores adrenérgicos. Em relação também à anatomia entre o simpático e o parasimpático, a gente tem que um neurônio pré-ganglionar no simpático leva, em geral, a 8 neurônios pós-ganglionares. No parasimpático, essa proporção em geral é 1:1. Com exceção aí no trato gastrointestinal, que essa proporção pode chegar a centenas ou até vezes milhares, né, um pré-ganglionar para um pós-ganglionar. E o local, o gânglio autonômico, no simpático, fica no tronco simpático, e dali sai o neurônio pós-ganglionar para o seu órgão-alvo. Então tem uma distância entre o tronco simpático e o órgão maior do que no parasimpático, que o gânglio parasimpático fica quase acolado ao órgão-alvo. Disso a gente tem que o parasimpático tem um efeito mais local, mais direcionado quando ativado, e o simpático tem um efeito mais difuso, né? Então a ativação simpática em geral vai ter uma resposta maior e mais exacerbada do que quando o parasimpático é ativado. Vamos inicialmente falar sobre a transmissão colinérgica, ou seja, do parasimpático. A gente já falou sobre a síntese da acetilcolina, mas a gente tem que focar nos efeitos do parasimpático e nos receptores. A acetilcolina age então dentro do sistema parasimpático em receptores muscarínicos, que existem 5 tipos: o M1, M2, M3, M4 e M5.
O M1 ele está mais no sistema nervoso central, a exceção é que ele é presente aí em alguns gânglios autonômicos e também no estômago. O M2 e o M3 são os principais dentro da transmissão colinérgica e tem aí o seu principal efeito em relação a essa acetilcolina. O M4 e M5 estão principalmente no sistema nervoso central e para o nosso estudo hoje a gente não precisa falar muito deles. Em relação ao efeito desses receptores, o M1 e M3 eles têm um efeito ligado a uma proteína GQ que vai aumentar os níveis de PLC. Isso vai levar a uma cascata, né, de sinalização que vai culminar no aumento de uma quinase, né, chamada QKC. Já o receptor M2, quando ativado, também ligado a uma proteína G, leva a sua porção beta-gama, né, da proteína G, inibe a adenilato ciclase e vai levar ao aumento da abertura de canais de potássio. Então, esses são os mecanismos fisiológicos da transmissão colinérgica. Em relação aos efeitos, né, a gente tem em cada órgão um efeito. A gente vai elencar aqui os principais. No olho, então, a gente tem dois efeitos principais: uma acomodação da visão para perto, por ação no músculo ciliar, e a gente tem uma miose, por ação, uma constrição pupilar, por ação no músculo esfincteriano da íris. Nas glândulas salivares, a gente tem uma secreção. No coração, a gente tem uma redução da frequência cardíaca por ação direta do parasimpático no nó sinusal e no nó atrioventricular. A gente também tem uma redução da contração, mas menos pronunciada. Nos pulmões, a gente tem uma broncoconstrição e aumento da secreção pulmonar. E o mais importante, se dá no trato gastrointestinal, a gente tem um efeito de aumento da motilidade gastrointestinal com aumento das secreções, desde o estômago até aí o intestino. Ele aumenta todas as secreções, sejam elas sucos digestivos, sejam as secreções, enzimas, toda a função gastrointestinal é aumentada pelo parasimpático. E na bexiga, a gente tem um efeito de relaxamento do esfíncter e contração do detrusor. A gente tem que lembrar um pouco apenas aqui que a gente tem um efeito hipotensor por vasodilatação, né, arteriolar, mediado por acetilcolina, mas que é dependente do endotélio. Então, quando a gente retira o endotélio do vaso, a gente tem a perda desse efeito vasodilatador, porque a gente perde o endotélio, que tem uma enzima chamada eniosintase. Em relação à transmissão adrenérgica, a gente tem, como a gente falou, a noradrenalina como principal mediador. Ela é sintetizada a partir da tirosina, que vai formar L-dopa, depois vai formar dopamina e, por fim, norepinefrina. Na medula adrenal, a norepinefrina, ainda por uma enzima específica, vai formar adrenalina ou epinefrina. O sistema simpático, como eu falei, tem 5 grandes receptores que se dividem em alfa-adrenérgicos, alfa-1 e alfa-2 e beta-adrenérgicos, beta-1, beta-2 e beta-3. Esses 5 receptores vão agir em proteína G, só que o receptor alfa-1 age numa proteína GQ com ação em PLC, culminando de novo aí em aumentos de cálcio e do PKC. O receptor alfa-2 é um receptor pré-sináptico, que age numa proteína G inibitória, que inibe, né, diminui os níveis de adenilato ciclase. Basicamente, esse receptor alfa-2 tem um efeito de feedback negativo, né? E os receptores beta-1, beta-2 e beta-3 são todos ligados a uma proteína GS, que vai aumentar os níveis de adenilato ciclase, aumentando os níveis de uma quinase, que no caso é a PKA. Essa noradrenalina, quando chega na fenda sináptica, ela é metabolizada, né, por duas enzimas principais, a CONT e a MAO. A MAO é a monoaminoxidase, né, e a CONT, catecol-almetiltransferase. Quando não metabolizada, essa noradrenalina é internalizada novamente para o neurônio pré-sináptico. E os efeitos da noradrenalina, do sistema dessa transmissão noradrenérgica pelo sistema simpático, também é muito variado aí ao longo dos órgãos. A gente tem que estudar órgão por órgão. Então, no olho, ele leva a uma midríase, né, e uma acomodação da visão para longe, ou seja, o oposto do parasimpático. Nas glândulas salivares também leva a um aumento da secreção via alfa-1 e beta-1. No coração, via receptor beta-1 aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade, ou seja, tem um efeito inotrópico positivo e cronotrópico positivo. Nos pulmões, via receptor alfa-1 tem uma broncoconstrição e via receptor beta-2 tem uma broncodilatação. Já no trato gastrointestinal, via receptor alfa-1, via receptor beta-2, a gente tem uma redução da secreção
gástricas, da secreção intestinal e uma redução da motilidade intestinal. Já na bexiga, a gente tem via receptor alfa 1 uma contração do esfíncter e via receptor beta 2 um relaxamento do detrusor. A gente sabe que, embora a gente estude só a noradrenalina, só a acetilcolina, a gente tem outros cotransmissores que também promovem o efeito, seja do simpático ou do parasimpático. No caso do simpático, por exemplo, tem um estudo clássico que avaliou prazosina com suramina. Suramina ele é um antagonista de ATP e a prazosina é um antagonista alfa-1 adrenérgico em relação à pressão arterial. Quando a gente usava a noradrenalina, estimulava o simpático, a gente tem um aumento da pressão arterial. Quando a gente usa a prazosina, a gente tem uma redução do pico, mas ainda tem, mesmo assim, um aumento da pressão arterial. E quando a gente tem a suramina, a gente reduz esse efeito, mas mantém o efeito do aumento da pressão arterial. Se você for mais a fundo, a gente vai ver que essa resposta da pressão arterial se dá em 2 picos. O primeiro pico é bloqueado pela prazosina, ou seja, pela transmissão adrenérgica de fato, e o segundo pico é bloqueado pela suramina, ou seja, é mediado via ATP. A gente também tem que lembrar que o simpático e o parasimpático conversam entre si. A gente viu que eles são muito antagônicos, eles de fato, um bloqueia o outro. Então, a administração de acetilcolina diminui a transmissão adrenérgica e simpática, assim como a administração de noradrenalina diminui a transmissão colinérgica mediada pelo parasimpático. Mas em algumas situações a gente tem o simpático e o parasimpático trabalhando junto. Um exemplo é o processo aí de reprodução humana, em que a gente tem uma primeira fase mediada via parasimpático, que vai levar à ereção do pênis, né? E a segunda fase, né, de ejaculação mediada pelo simpático. Então, assim, nem sempre o parasimpático e o simpático são antagonistas, às vezes eles são necessários para o mesmo fim. Sobre a introdução aí do SNA, era isso que eu queria falar.